Oi pessoal, hoje eu vim contar sobre algo que eu creio que em breve vai ser um testemunho, se Deus quiser. Bom, quando eu fiz 19 anos eu comecei um processo que muita gente também vive, né? Que é o de tirar a habilitação. E eu tirei, viu? Pra glória de Deus eu passei de primeira na prova prática, porque o Senhor é bom. E eu me lembro que o meu professor, ele falava pra mim uma frase várias vezes, que é assim, bem forte. Ele dizia: Samara, não deixa que a sua habilitação se torne apenas mais um documento na sua carteira. E eu ficava, não, pode ficar tranquilo, isso nunca vai acontecer. Que pessoa burra vai fazer isso? Eu fiz. Acredita que já quase se passaram 10 anos que eu tirei a habilitação e eu não dirijo? Meu Deus. Eu lembro quando a Uber chegou no Brasil, né? E eu fiquei, gente, pra que dirigir? Isso não faz mais sentido. Pra que se preocupar em achar lugar em estacionamento, em fazer baliza? Mas a gente precisa se preocupar com isso. E como eu disse, eu creio que em algum momento estou empenhada em voltar. E em algum momento eu vou dar o meu testemunho. Se você crê, comenta um amém pra me dar uma apoio moral. Obrigada. Mas você entende que não faz sentido eu estar habilitada, eu estar assim, autorizada a executar ali algo, né? No caso, estar dirigindo e não usufruir disso? Agora, vamos pegar essa questão e trazer para um aspecto muito maior e com uma perspectiva eterna. E nós, com o Evangelho, o quanto que a gente tem, como a Bíblia fala, quando nós aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele, nós temos ali o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas a gente não desfruta disso. Tipo, ok, Jesus, valeu, Deus Pai, obrigado por essa verdade. Sou sua filha, sou seu filho, valeu, tamo junto. E é isso, acabou por aí. A gente não vive embasado nessa verdade de forma prática no nosso dia a dia por um simples fato, que a gente não conhece a palavra de Deus. Entenda, viver biblicamente não é simplesmente ir à igreja, o que é um dos aspectos, mas não só. Não é dar um check na nossa consciência de que, ok, fiz ali o que precisava ser feito, tchau, vou viver minha vida. E de segunda a sábado, a gente vive como se a gente não tivesse nada com Deus, nenhum tipo de filiação. A gente faz as escolhas como a gente quer, a gente decide como a gente quer, de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa fome, de acordo com o nosso temperamento, e simplesmente vamos levando a vida. Só que uma coisa muito séria é que nós podemos perder tudo por não conhecermos a palavra de Deus, porque nela tem exatamente tudo. Eu fico impressionada todas as vezes que eu abro minha Bíblia para ler o meu devocional. Eu fico, meu Deus, aqui tem resposta para tudo. Se eu quiser errar, é porque eu quero errar, porque aqui literalmente tem tudo. Tem palavra de sabedoria, é a verdade verdadeira 100%, não tem outra verdade. Tem orientação, tem correção, tem admoestação, tem consolo, tem, meu Deus, assim, tudo que a gente precisa está ali. É o verbo, sabe? É Jesus, o verbo encarnado. E ela é também o único livro que a gente pode ler com a presença do autor. A gente pode convidar o Espírito Santo para ler junto com a gente, para nos trazer mais conhecimento, entendimento e revelação. Que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é um livro inspirado por Deus. Ela foi escrita por homens, mas ela é 100% inspirada por Deus. Então, meu amigo, que a gente vive uma vida tão mais ou menos, tão na média, tão superficial em tudo, tão mediano em tudo, porque a gente não conhece as Escrituras. E a minha decisão de voltar a dirigir não é simplesmente por conta de uma necessidade, porque é algo que vai facilitar a minha vida, mas é porque eu quero viver de maneira bíblica. Sabe por quê?
O lance é que a gente muitas vezes mistifica muitas coisas. Só que viver de uma maneira bíblica não é misticismo. É sobrenatural no nosso natural, que é uma coisa completamente diferente. Então, eu decidi voltar a dirigir, é porque, como eu disse, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, e eu entendo que exercer essa função não é algo que vai só me beneficiar, mas as pessoas que estão ao meu redor, então eu vou poder servir a elas, e com isso eu vou poder expandir de formas diferentes e muito simples o reino de Deus. Então você entende que é um combo de várias coisas que fazem sentido e que então, de forma prática e no dia a dia, eu vou estar vivendo de maneira bíblica. A gente não precisa de grandes momentos, de coisas muito loucas para viver o que a palavra de Deus tem para nós. A gente precisa decidir e escolher e se submeter a ela. E eu quero terminar com uma frase que muitos cristãos, assim, que são mais maduros na fé, falam e que eu ouvi durante toda a minha vida, que eles diziam assim, que a Bíblia precisa ser o nosso manual de fé e de prática diário. Então que, assim como eu falei no vídeo anterior, que você escolha Cristo. Como eu já disse, Ele é o Verbo encarnado, Ele é a própria palavra. E que mesmo que você não entenda, cara, cada vez mais que você vai lendo, você vai entendendo um pouquinho mais. E se você não entende, vai lendo mesmo sem entender. Eu fiz isso por muito tempo e tem coisas que eu ainda não entendo. E aí eu procuro ajuda, eu procuro saber mais e cavar mais fundo naquela dúvida, naquela questão. Mas não me deixe desanimar por alguns momentos que as dúvidas podem aparecer ou que as coisas podem não fazer tanto sentido. Mas à medida que a gente lê, à medida que a gente medita e à medida que a gente pratica, cara, a nossa vida, ela é transformada. O caráter de Cristo vai sendo transformado em nós e vai sendo forjado em nós, e isso é viver uma vida de uma maneira bíblica. Então fica essa reflexão para você. O que na sua vida você não tem desfrutado por não conhecer a palavra de Deus? Que hoje você possa escolher a Ele, que hoje você possa escolher dedicar mais tempo no teu devocional, você possa escolher se dedicar a um estudo bíblico, você possa escolher voltar a decorar versículos, que isso é uma coisa que eu estou com meta, que eu fiz uma prova e eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a isso. Não só para quando precisar ter esse recurso, mas é porque eu preciso diariamente ficar lembrando o que a palavra diz, para quando eu precisar fazer algo ali no meu dia, eu estou baseada na palavra e não nas minhas emoções, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho, mas no que a palavra de Deus diz. Então vamos ler a Bíblia para que a palavra de Deus esteja no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso interior, fluindo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Até a próxima, fica com Deus.